Olá, conselheiros e conselheiras. Olha nós aqui outra vez. Neste módulo, nós vamos tratar das funções do CMDS. E, iniciando, uma das principais funções do CMDS é elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Esse plano municipal, ele funciona como uma bússola, orientando a ação do Conselho ao longo do seu mandato. Então, é através do plano que se olha o diagnóstico do município, se estabelece uma ordem de prioridade estratégica e se elabora ações para dar conta dessas deficiências ou aumentar as potencialidades. Então, em linhas gerais, o plano municipal ele é peça fundamental para guiar a função, o Conselho no seu dia a dia. Agora, indo para um pouquinho mais de detalhe, uma das funções que se espera do Conselho, coerente com tudo que nós falamos anteriormente e que o professor Marcelo também tratou, da questão da participação, é elaborar política pública. A ideia é uma só. Os conselhos são instrumentos da democracia participativa, pois deslocam o poder de formular as políticas públicas para os conselhos municipais. Um dos papéis do conselho é o de trazer para dentro do governo, de forma regulada, os problemas mais evidentes da sociedade. O conselho ele é um espaço onde, dentro do ciclo orçamentário que a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001 estabeleceu, todos os governos, federal, estadual e municipal, eles precisam elaborar a cada 4 anos umas peças orçamentárias. O PPA, que é para 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a LOA. Então, o Conselho ele precisa, nesses processos, participar justamente apresentando à gestão pública municipal as proposições que o Conselho define como importante para o desenvolvimento rural do município, que, claro, vai se compor com as contribuições dos outros setores, de saúde e educação, inclusive as suas inter-relações. Então, uma das funções do Conselho fundamental é essa. E aí, vamos falar dessa lei super importante? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, é um dos tantos instrumentos da governança participativa. É baseada nessa lei que a sociedade tem direito de exigir a transparência dos investimentos da prefeitura e fazer o controle social dos gastos e investimentos. Uma outra função do Conselho é fortalecer também o tecido social do município. Que tecido social é esse, professor? Nós estamos falando daquela diversidade da hora de formar o Conselho, que você tem uma representatividade distinta, de quilombolas, de indígenas, de ribeirinho, de extrativistas, de agricultura convencional, de assentados. Então, a gente precisa fortalecer esse tecido. E como é que esse tecido se organiza para chegar no Conselho? Ele se organiza através de associações de cooperativa. Então, uma função do Conselho importante é estar desenvolvendo ações que fortaleçam essa organização. Então, que as associações funcionem realmente não só no cartório. Você já deve ter ouvido essa expressão. Uma entidade cartorial. O que é uma entidade cartorial? É aquela que atendeu a lei, criou um estatuto, tirou um CNPJ, mas não se reúne faz um bocado de tempo. O presidente ou a presidenta já tem diversos mandatos. Quando você aperta o livro de ata dessa entidade, não tem um registro de reunião. Então, ela está só funcionando do ponto de vista do cartório, da legalidade. Mas da legitimidade, do dia a dia, da vida onde a representatividade acontece, ou seja, aqueles representantes conversam com a sua assembleia, dialogam, ouvindo as reclamações e sugestões, mas também levando informação que ele tem acesso quando ele está no Conselho, na reunião do Conselho ou em alguma atividade promovida pelo Conselho ou por entes dessa engrenagem do desenvolvimento rural que nós já tratamos em módulos anteriores. Então, cuidar desse tecido social é uma das funções do Conselho.
Uma outra função importante do Conselho é interagir com os demais conselhos que tem no território que ela participa. Lembram que eu falei da abordagem territorial, dos 27 territórios que a Bahia tem? Justamente, dentro de cada território tem um conjunto de municípios. Você sabe qual é o nome do seu território? Você sabe quem é que está coordenando o território que o seu município participa? Procure saber essa informação. Nós do DEFOC passamos bastante essas informações nos nossos canais. Você também encontra na CEPLAN, na Secretaria de Planejamento, você também encontra muita informação do território. Então, posto isso, é importante que o CMDS ele possa se interagir com outros conselhos que estão no território, formulando políticas, por exemplo, para uma cadeia produtiva. Vocês aí no seu município devem ter o PRODETER, um programa do Banco do Nordeste que atua baseado em uma cadeia produtiva. Você também deve ter aí, a depender do município que você esteja, o programa Bahia Produtiva ou o Pró-Semiárido. O que é que acontece? Esses programas, eles visam fazer com que a cadeia produtiva avance, vá se aperfeiçoando, vá melhorando, vá obtendo mais resultados produtivos, vá inserindo mais gente. E aí, no processo de comercialização, nós sabemos, e de industrialização, que a escala, a quantidade da produção, ela é fundamental para facilitar diversos processos, inclusive de comercialização. Então, o Conselho, ele deve estimular a articulação com os outros conselhos do território, justamente para poder fazer um fortalecimento da cadeia produtiva, não só no município que o CMDS está atuando, mas no conjunto do território. Então, essa ação de parceria, de intercâmbio com os outros CMDS do território é muito importante. Uma outra questão que se precisa é essa parte da formação. Então, a CA se preocupando com isso, né, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, tem o DEFOC que está aqui ministrando esse curso para vocês. Mas também tem outros parceiros, inclusive aí no território, o Instituto Federal, as universidades, que podem, ONGs, que podem também vocês estarem correndo atrás para poder estar formando essas entidades, fazendo formação para o Conselho em situações mais específicas. Por exemplo, um movimento que a gente está atuando mais recentemente avança no sentido de que a produção agropecuária ela precisa ser certificada. E os municípios estão num processo de criar no seu município a legislação do Sistema de Inspeção Municipal, o SIM. Então, é importante que haja preparação dos agricultores e agricultoras, através das suas entidades, para compreender o SIM, saber da importância dele e como tirar proveito desse processo. Então, formação é algo também que o Conselho deve estar se preocupando. Monitorar políticas públicas. Nós falamos da elaboração do PPA, da LOA, da LDO, né, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Às vezes a gente se perde nessas siglas, né? Então, LOA é Lei Orçamentária Anual. Todo ano tem. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a ponte entre o Plano Plurianual de 4 anos e a Lei Orçamentária Anual de cada ano. Então, não basta só a gente participar da elaboração. É preciso monitorar. Então, é preciso monitorar como essa lei está sendo aplicada. Então, aquele recurso que foi previsto na lei, a Prefeitura faz uma estimação, né? Faz uma estimativa. Se eu arrecadar 10 milhões, eu gasto na agricultura 500 mil. E está gastando? Você sabe como é que você pode verificar qual é o instrumento que lhe ajuda a cumprir essa função de monitoramento da política pública? Justamente, alguns desses instrumentos a Prefeitura é obrigada a publicar a cada 2 meses um boletim de arrecadação. Quanto ela que ela arrecadou nesses 2 meses e como gastou esse dinheiro. Então, isso no Diário Oficial do município você tem acesso. Mas a cada 4 meses, que é chamado audiência pública quadrimestral, ela tem que prestar conta chamando a população, chamando a comissão da Câmara que fiscaliza o orçamento, para poder os secretários ir lá apresentar à população como é que arrecadou e como é que gastou. E é um momento importante para você verificar se a Prefeitura está respeitando aquele recurso que ela disse lá no início do ano que ia gastar na agricultura, se está gastando. Porque a gente sabe que as coisas não caem do céu.
As ações que nós queremos precisam de dinheiro. E se não tiver dinheiro disponível para o secretário ou a secretária de Agricultura, essa política pública não vai funcionar. Então, monitorar se isso está acontecendo é muito importante. Como você já deve ter sacado, o monitoramento das políticas públicas é uma das funções dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, que estão dispostas lá na cartilha CMDS. E é claro que é papel dos conselhos planejar, acompanhar a execução e avaliação das políticas públicas municipais e estaduais aplicadas no município, discutir com a sociedade os interesses coletivos e defender os interesses dos cidadãos. Outra coisa, podendo conversar com as comunidades que são objeto desses projetos, se realmente atingiram, é um sistema de abastecimento de água, é o garantir a safra, se eles estão realmente recebendo, teve dificuldade na safra, se eles estão recebendo. Então tudo isso é função do Conselho. O Conselho deve estar buscando no seu dia a dia fazer isso. Por isso que é importante ter o plano municipal, inclusive um calendário de reunião, onde cada reunião do Conselho se comunique com a reunião anterior. Então, não se pode cada reunião de Conselho parecer que é uma nova reunião. Não, é preciso que tenha na pauta de cada reunião, ver quais foram as pendências dos encaminhamentos que foi definido na reunião anterior. Para quê? Para que tenha uma ação de continuidade. Se tem uma coisa frustrante para quem representa uma comunidade em um conselho, é chegar lá naquele conselho e não perceber que a coisa está avançando. E como é que a gente imprime o ritmo de avançar? É quando o conselho cumpre essa função de monitorar. Ou seja, pactuou, decidiu o que vai fazer, fez ou não, e se fez, atingiu o objetivo ou não, aí tem uma outra função que é justamente replanejar. Então, são um conjunto de ações que o Conselho tem, que ele precisa fazer. E outra, é preciso também ter criatividade. Então, o Conselho precisa estimular processos dentro do município, né? A coisa de ver de que maneira vocês podem estar estimulando a participação do conjunto da sociedade. Pode ser a realização de uma feira da agricultura familiar, pode ser a realização de um festival, principalmente para envolver a juventude rural, um festival de canção, um festival de cordel. O céu é o limite, mas a gente deve buscar desenvolver atividades que atraiam a participação. E aí tem um detalhe, eu não sei se até nesse momento que a gente vem conversando, vocês repararam que a gente fez CMDS e o R do rural, que é tão característico. Se vocês ainda estavam com essa pulga atrás da orelha, eu vou aproveitar agora para poder falar que justamente o R do rural, dos municípios nossos, que a maioria tem até 50 mil habitantes, 80 habitantes por quilômetro quadrado, apesar de pessoas morarem na sede ou na zona rural, o município como um todo, ele vive em torno do rural. Então, quando a gente fez a reformulação dessa engrenagem do desenvolvimento rural e tirou o R, foi justamente para dizer, o Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável, ele não deve só olhar a área rural, ele deve olhar o município como um todo e dialogar com o plano diretor, que geralmente é pensado para a área urbana. E não é, o plano diretor tem que pensar o município como um todo e o plano de desenvolvimento sustentável igualmente pensar o município todo. Então, uma das funções que o CMDS tem é atrair participação de representação de segmentos urbanos. Agente comunitário de saúde, que está em todo o município, que é da área de saúde, é importante estar no conselho. O Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, é importante estar no conselho. Para quê? Para que esse conselho possa discutir esse conjunto da integralidade, porque tem um ditado do Movimentos Sociais que diz que quando o campo não planta, a cidade não janta. A interligação entre campo e cidade é muito intrínseco, é muito próximo. Então, uma função do Conselho é também fazer atividades que desperte na população que mora na área urbana essa importância do rural e essa integração entre as duas partes. Então, tem muitas coisas para poder nessa área. E também tem as específicas, tipo, garantir a safra. Vocês que estão aí com a mão na massa sabem que todo ano o governo faz o plano safra e ele estabelece ali aquela cota do seguro safra, onde tem a contribuição. Então, acompanhar o garantir a safra é importante.
acompanhar a questão da DAP, renovação de DAP, que é a identidade do agricultor para que ele possa, né, estar tendo acesso às políticas públicas que são planejadas para a agricultura familiar. Essa questão da formação para novos conselheiros, no sentido de garantir a renovação, né, da contínua dos conselheiros, envolvendo cada vez mais gente, são funções importantes que o conselho tem que estar atento para cumprir.